Portanto, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então tudo começa quando nós liberamos o perdão para aquelas pessoas que pecaram contra nossas vidas. Esse é o princípio do perdão, ou seja, eu tenho que perdoar para que Deus ele venha me perdoar. Então tudo começa quando? Porque se perdoardes aos homens, ou seja, quando eu libero o perdão aos homens, quando eu perdoo aquelas pessoas que pecaram contra a minha vida, aquelas pessoas que me machucaram, tá bom? Aos homens, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, se eu liberar o perdão para aquelas pessoas que pecaram contra a minha vida, Deus também irá liberar o perdão para mim. É isso que está dizendo em Mateus capítulo 6, versículo 14. Que se eu perdoar as ofensas daquelas pessoas que me ofenderam, eu também vou ser perdoado. Então isso aqui é muito poderoso, porque imagina você com as vestes brancas. Para que a pessoa entre no reino de Deus, ela tem que ter as vestes brancas, alvejadas, limpas, sem mancha nenhuma. E essa mancha representa o pecado. Para que você possa entrar, estar com Cristo no reino dele, é necessário que... só existem dois lugares que você pode estar, no inferno ou no reino de Deus, daqui a alguns anos. Porque um dia todo mundo vai morrer. Ou então você vai estar no reino de Deus ou no inferno. Então o que vai acontecer? Se você tiver com as suas vestes lavadas, brancas, almejadas, sua veste almejada, você vai estar no reino de Deus com Cristo. Caso a sua veste esteja manchada, você vai ficar de fora. É bem simples. Só muda que para que a sua veste fique limpa, totalmente lavada, branca, o que é necessário? É necessário que você seja perdoado dos seus pecados. É necessário que todos os pecados venham ser perdoados. Mas para que os seus pecados venham ser perdoados, o que é necessário? Como nós acabamos de ler no versículo 14, que você também libere o perdão. Perdoe aquelas pessoas que um dia pecaram contra você. Então, para que Deus libere o perdão para você, você precisa liberar o perdão. É bem simples. E versículo 15 diz o seguinte: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, ou seja, se nós não conseguimos perdoar, se nós não liberarmos perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam, tá, que pecaram contra nossas vidas, vai ter uma consequência. Tá? A consequência de eu liberar o perdão para aquelas pessoas que pecaram contra a minha vida é que Deus vai estar pronto e apto a também nos perdoar. Mas se eu não liberar o perdão, a Bíblia diz o seguinte: também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu não liberar o perdão, Deus também não me perdoará. Então, se eu não perdoar as pessoas que pecaram contra a minha vida, Deus, ele também não vai liberar o perdão para que as minhas vestes sejam lavadas e estejam totalmente brancas. Ou seja, elas vão continuar manchadas pelo pecado. Tá bom? Então, se eu me amo e se eu amo Jesus Cristo, se eu quero estar com Cristo no reino de Deus, se eu amo Jesus de verdade, eu vou querer estar com Ele lá no reino de Deus. Então, eu vou liberar o perdão. Tá bom? Então, por isso, liberar perdão é essencial, é vital. Mas a Bíblia também diz que nós temos que liberar o perdão de coração. E para liberar o perdão de coração, né, de verdade, em verdade mesmo, é necessário que nós venhamos andar e viver em comunhão com Deus. Porque se nós não estivermos em comunhão com Deus, aquele que perdoa os pecados, como é que nós vamos encontrar capacidade para perdoar as pessoas que nos machucaram? Impossível. Então, para que nós venhamos conseguir ser perdoados, é necessário que nós venhamos estar em comunhão com Deus, ou buscar ter nossos pecados perdoados para que nós venhamos viver em comunhão com Deus. Esse é o princípio. Deus, ele quer que nós venhamos desejar isso. Estar em comunhão com Deus. Viver em comunhão com Deus. Caminhar com Deus. Ser guiado por Deus. E agora vem o outro ponto importante. O primeiro é que nós aprendemos que nós temos que liberar o perdão para que nós venhamos a ser perdoados. Então, digamos que você ora pela pessoa. E nós vamos fazer isso daqui a pouco. Você ora pela pessoa e a pessoa ela é perdoada. Tá? Mas também é necessário o segundo ponto para que você seja perdoado. É necessário que você ore a Deus, que você peça a Deus, para que Deus venha lhe perdoar. Se você não orar a Deus e não pedir a Deus, Deus ele não vai perdoar. Como é que ele vai te perdoar se você não pedir para ele? Né? Então, o segundo ponto é fazer o seguinte. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13,
tem a oração do Pai Nosso. Então, se vocês forem na oração do Pai Nosso, vocês vão encontrar o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Isso é Jesus ensinando a orar. Tá bom? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E, versículo 12 diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas. Então, perdoa as nossas dívidas. Então, aqui nós estamos orando a Deus. Jesus nos ensina a orar a Deus, a pedir a Deus para que Ele venha perdoar as nossas dívidas, perdoar os nossos pecados. Então, nós temos que orar: Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado, Senhor, perdoa as minhas falhas. Provavelmente deve ter muitos pecados que eu devo ter cometido que eu nem sei quais são. Então, perdoa todos, Senhor. Então, Senhor, tu vai orar para que Deus venha te perdoar. Perdoa as nossas dívidas. Então é necessário pedir a Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Entenderam? Ou seja, nós vamos... Então para que eu possa pedir para Deus... Então notem, para que eu possa pedir para Deus perdão, para que Deus venha me perdoar, eu tenho que entrar com uma, digamos, com uma frase, com uma palavra diante dele. E falar: Senhor, perdoa as minhas dívidas, porque eu também tenho perdoado. Entendeu? É bem interessante isso, porque para te conseguir alcançar o perdão de Deus, tu tem que também colocar diante dele, em verdade, que Deus também já te perdoou. Quer dizer que Deus perdoa, mas que tu também já perdoaste aquela pessoa que te pecou contra... as pessoas que pecaram contra a tua vida. Então eu vou pedir perdão a Deus, mas para pedir perdão a Deus, eu já tenho que ter liberado perdão para aquela multidão de pessoas que já pecaram contra a minha vida. É isso que é interessante. Muitas pessoas têm pecado contra nossas vidas. Então esse é o ponto central, né? É orar a Deus, pedir para que Deus te perdoe, mas também colocar diante de Deus que tu já liberaste perdão para aquelas pessoas que um dia pecaram contra a tua vida. Então essa daí é a grande cartada que tu vai jogar, né, na mesa para que Deus venha te perdoar. É porque tu também perdoaste, entendeu? Então sempre um vai estar ligado ao outro. Eu quero receber o perdão, então eu tenho que perdoar. Tá bom? Eu quero que Deus me perdoe, Deus me deu uma vestes brancas, então eu tenho que liberar perdão para todas as pessoas que pecaram contra a minha vida. Isso daqui é algo, no caso é uma condição que Deus nos dá, uma condição gerada por Deus, uma condição. Se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. É bem simples. Então nós vamos continuar com a palavra de Deus, mas antes eu quero orar para que todos nós, focado exatamente nisso que eu acabei de falar, para que Deus venha liberar o perdão para nossas vidas e para que nós venhamos conseguir encontrar em Deus forças para liberar o perdão para as pessoas que um dia pecaram contra nossas vidas, tá bom? Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha perdoar, Senhor, essa multidão de pecados, Senhor, que nós temos cometido contra as pessoas, cometido especialmente contra o Senhor, porque qualquer pecado que nós venhamos cometer é contra Deus. Então, Senhor, eu peço que o Senhor nos perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões, Senhor. Eu peço que o Senhor nos lave com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos limpe, Senhor, de toda imundície, de todo pecado, Senhor. Arranque toda a lama, Senhor, toda a lama de dentro de nós, Senhor, e nos torne totalmente limpos, totalmente saudáveis, puros e santos diante da Tua presença, Senhor. Nos dê a vitória, Senhor, total, perfeita e completa sobre o pecado. Senhor, nos dê a vitória sobre o pecado, Senhor. Eu peço que o Senhor nos cure, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos vivifique, que o Senhor nos perdoe, Senhor, 100%. Nos dê vestes brancas, Senhor. E eu peço também que o Senhor nos capacite o nosso interior, Senhor. Venha nos encher com o Teu Espírito Santo e venha nos dar condições de perdoar em verdade e com sinceridade todas as pessoas que um dia também pecaram contra nossas vidas. Senhor, nos capacite, nos dê essa condição de perdoarmos sinceramente todas as pessoas que um dia pecaram contra nossas vidas, Senhor. Eu peço nesse exato momento que o Senhor também cure esses corações, Senhor. Todos os corações, nesse exato momento que estão ouvindo aqui, cure para que esses corações venham estar totalmente em condições espirituais de perdoar. Porque um coração ferido e machucado é muito difícil de perdoar sinceramente, em verdade. Então eu peço que o Senhor capacite esses corações para que eles consigam liberar o perdão. Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E agora nós vamos para a segunda parte, sobre o perdão. Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8. Isso aqui é bem interessante.
E entrando no barco, na oração, eu falei sobre o coração ferido, machucado, tá bom? Então, é algo bem parecido, mas em outro sentido. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegando à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado na cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então, o primeiro ponto é: levaram até Jesus. Então, houve um ato de fé, porque eles acreditavam que Jesus tinha poder para curar. Levaram até Jesus Cristo um paralítico, né, acamado. E o que aconteceu? Jesus falou o seguinte no versículo 2. Mateus 9, 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Então, ele viu a fé deles e disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então, o que isso significa? Que Jesus Cristo perdoou aquele homem, um homem que estava paralítico, que estava doente. E o que aconteceu quando Jesus Cristo liberou perdão para aquele homem doente, enfermo? E eis que alguns dos escribas diziam entre si. Ele está blasfemando, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Então, o que acontece? Se vocês forem notar aqui, ele diz o seguinte: pois qual é mais fácil dizer? Perdoa os teus pecados, perdoados estão os teus pecados, ou seja, que é mais fácil falar para a pessoa que todos os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Ou seja, ele dá, digamos, uma condição. Ou eu posso chegar para a pessoa e falar, digamos, Jesus Cristo está querendo dizer: perdoados estão os teus pecados, ou pega o teu leito, levanta-te e anda. Eu posso falar um dos dois, né? Porque os dois, o que Jesus quis dizer? Se ele falasse perdoados estão os teus pecados, aquele homem seria perdoado dos seus pecados, ia ficar liberto dos pecados e ia ficar automaticamente também liberto da prisão, né, que ele se encontrava, que era daquela doença. Tá? Ou ele também poderia dizer: levanta-te e anda. E se ele falasse levanta-te e anda, se ele curasse aquela pessoa também estaria perdoada dos seus pecados. Né? Porque para a pessoa se levantar, se colocar de pé, é necessário que ela fosse curada. Né? Curada, não só fisicamente, mas também interiormente. Ou seja, que ela fosse lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o que se dá para entender nisso? Que quando Jesus cura uma pessoa, ele lava ela por completo. Ou seja, ela fica perdoada dos seus pecados. Então, quando a pessoa é perdoada dos seus pecados, o que acontece? Ela é curada, tá bom? Pelo menos é o que está escrito aqui nas Escrituras. Então, Deus, ele quer te curar, ele quer curar o teu corpo físico. Como? Te perdoando os teus pecados. Então, Jesus, ele vai te perdoar, tá bom? E o que vai acontecer? Quando Deus, ele te perdoa, o teu interior, não só o teu corpo físico, mas o teu interior também é curado. Muitas pessoas, elas adoecem porque as pessoas praticam o mal contra a vida delas e elas não conseguem liberar o perdão. E elas ficam cheias de raiva, de ódio, de rancor e de sentimentos ruins. E isso leva elas à doença, a adoecer. E é isso que Satanás quer. Satanás levanta pessoas para te machucar, justo para que tu fique cheio de sentimentos ruins dentro de ti. E isso te leve à doença, a uma vida fracassada. E é isso que Satanás quer. E se tu não liberares o perdão, tu simplesmente mordeste a isca que Satanás... Tu tá fazendo exatamente o que Satanás quer. Ele conseguiu executar com perfeição o plano dele diabólico na tua vida. Né? Então, para que isso não aconteça, para que o plano do diabo seja frustrado, o que nós vamos fazer? Liberar o perdão. E aí Deus perdoa os nossos pecados, sara o nosso corpo e sara o nosso coração. Então nós vamos ficar sãos fisicamente e sãos espiritualmente, porque nós vamos ter as nossas vestes lavadas, nossos pecados perdoados. É exatamente isso que as Escrituras estão falando. Ele está falando exatamente isso. Se eu falar o oposto, que não é bem desse jeito, né, eu estou mentindo. E eu não vou mentir. Então, Deus, ele precisa perdoar nossos pecados. Todos por completo. Para que nós venhamos ter uma vida sã, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E para isso nós precisamos também liberar o perdão. Para que toda aquela amargura, toda aquela dor, todos aqueles sentimentos ruins sejam arrancados das nossas vidas. E Deus possa nos tratar, tá bom? Tratar o nosso interior. Então ele fala: os teus pecados estão perdoados, pois qual é mais fácil? Notem,
Qual é mais fácil dizer? Isso daqui não é uma condição, isso daqui é um ou seja, ou é isso ou aquilo. Então eu posso falar uma coisa ou outra, né, que Jesus quis dizer. Eu posso dizer, perdoados são os teus pecados, ou eu posso dizer, levanta-te e anda, um dos dois. E os dois iriam causar o mesmo efeito naquele homem paralítico. Se eu falasse, os teus pecados estão perdoados, ele ia ficar curado e se levantar e andar. Se eu falasse, levanta-te e anda, aquele homem ia se levantar, ia ficar curado, ia se levantar e andar, né? E os pecados dele seriam perdoados. É isso que ele quis dizer. Uma coisa vai influenciar na outra, tá bom? Entendam. Nisso você consegue enxergar o poder do perdão, quanto o perdão é poderoso. O perdão ele é extremamente poderoso. Ele é poderoso para libertar a tua vida, principalmente, e a pessoa que pegou contra a tua vida, né? Aquele sentimento de culpa, mas muitas das vezes a pessoa não está nem aí. É porque geralmente as pessoas, quando elas pecam contra a tua vida, elas não estão nem aí. Elas pecaram, não estão nem aí, elas vão seguir a vida dela como se nada tivesse acontecido. Então, às vezes, nenhum sentimento de culpa elas têm, porque elas não estão nem aí, elas fizeram mal. Não elas que estão sofrendo, não foi elas que sofreram, né? Mas nós passamos a estar livre no caso, desses sentimentos ruins. E aí, continuando, Jesus diz o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então, Jesus Cristo ele tem autoridade para perdoar todos os nossos pecados, todos, e tirar todo aquele pensamento, assim, aqueles pensamentos de culpa. Então, Jesus Cristo ele tem esse poder, tá, de fazer isso. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. Tá bom? Então, esse homem liberou o perdão para aquele paralítico. Como? Curando ele. Então, aquela cura representou que Jesus Cristo tinha perdoado aquele homem. Tinha perdoado aquele paralítico. Então, toda vez quando as pessoas levavam paralíticos, enfermos, Jesus curava, os pecados daquelas pessoas eram perdoados, para que elas pudessem ficar totalmente curadas e sãs. É isso que as Escrituras dizem. Então, nitidamente, o Espírito de Deus está querendo passar um ensinamento para a gente. Isso tem que entrar na nossa mente. Que o perdão ele tem poder para curar o corpo físico de uma pessoa, e o perdão tem poder para curar o interior de uma pessoa, né? Ou seja, quando tu libera o perdão, o teu interior ele é curado, ele é liberto de sentimentos ruins, né? Tóxicos. Então, nisso nós vemos o tamanho do poder que é o perdão. A palavra perdão é altamente poderosa. Jesus morreu numa cruz para nos perdoar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Como nós íamos ser reconciliados com Deus? Através do perdão. Então, se eu quero ser reconciliado com Deus, quero alcançar o perdão, eu tenho que perdoar. Entendeu? E aí eu mostro para Deus que eu sou um verdadeiro seguidor dele. Que eu quero realmente seguir Jesus Cristo, os passos de Jesus. Se Jesus me perdoou, né, foi para uma cruz, pagou um preço altíssimo para me perdoar, para que eu viesse receber essa liberação de perdão, para me reconciliar com Deus. Como é que eu não vou perdoar uma pessoa que pegou contra a minha vida, né? Então vamos continuar. Levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso maravilhoso, e glorificava a Deus, que dera tal poder aos homens, ou seja, que dera tal poder a Jesus, o poder de perdoar, tá bom? E hoje nós temos também poder de perdoar as pessoas. Mas no nome de Jesus, sem Jesus, é impossível, não existe perdão. Hoje o perdão está ligado a Jesus, tá bom? Então, em nenhuma outra religião, em nenhum outro tipo de crença, vocês vão conseguir esse êxito, tá? Somente em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós encontramos poder para perdoar e para sermos perdoados, para liberar o perdão e a cura, né? Porque o perdão é tão poderoso que pode curar uma pessoa ao receber aquele perdão. Quando a pessoa está com peso, né, na consciência. Como também eu posso... imagine o seguinte: muitas pessoas as pessoas vão ficar com a consciência manchada quando elas pecam contra uma pessoa. Mas se tu chega para aquela pessoa e libera o perdão, aquela mancha de culpa, aquele peso de culpa é lavado, perdoado, e aquela pessoa está livre de uma prisão, que muitas das vezes pode ter levado ela a ficar doente, né? Então, é isso que esse ensinamento nos diz, tá? Então é muito poderoso o perdão. E agora nós vamos orar para que Deus venha nos perdoar,
por completo, nós vamos e venhamos alcançar essa cura completa do nosso corpo, alma, espírito, tá bom? Senhor Deus, perdoa todas as pessoas que um dia pecaram contra nossas vidas. Senhor, lava a consciência delas. Senhor, remove da consciência dessas pessoas toda a mancha e todo o peso de culpa, Senhor. Perdoa, Senhor, para que elas venham estar totalmente são e saudáveis na Tua presença, Senhor. Peço que o Senhor as perdoe por completo. Eu peço também, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar. Que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas falhas, Senhor. Venha lavar nossa mente, venha lavar o nosso coração, Senhor. Venha nos dar vestes brancas, Senhor. Venha curar o nosso interior. Venha, Senhor, curar totalmente o nosso interior. Como? Nos ajudando, nos capacitando, nos ajudando, Senhor. Nos dando essa consciência de que nós precisamos perdoar, né? Liberando o perdão para as pessoas que pecaram contra nossas vidas. Dessa forma nós vamos vencer todo tipo de sentimento ruim, podre, né? Que Satanás planeja manter e reter dentro de nós. Então, Senhor, peço que o Senhor perdoe essas pessoas. E eu desejo o melhor para elas. E qual é o melhor que eu desejo para essas pessoas? Que elas venham ser salvas, que elas venham ser perdoadas e venham encontrar a salvação em Cristo. Eu peço também, Senhor, que o Senhor venha perdoar todas as pessoas que acabaram de liberar o perdão. Peço que o Senhor perdoe elas, Senhor. Que o Senhor perdoe por completo e dê para elas um corpo saudável, uma mente saudável, Senhor, e apta e totalmente curada, Senhor, pronta para servir ao Senhor e te seguir, aonde o Senhor quiser que nós venhamos estar. Senhor, peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos perdoe, Senhor, e esteja conosco 24 horas por dia e para sempre conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém.